Fala galera, tudo bem? Vamos ao nosso terceiro vídeo da semana do exercício aeróbio. Quem me acompanha lá no meu Instagram já sabe sobre o que eu vou falar. É um tema super delicado, polêmico e que tem muita informação também, assim como os demais que eu falei ontem. Ele tem um pouquinho a ver sobre o que eu falei segunda e sobre o que eu falei terça, por isso que a gente vai conversar sobre isso hoje, quarta-feira. Eu vou falar hoje sobre emagrecimento. Todo mundo quer emagrecer um pouquinho, não sabe como. E aí a gente tem protocolos aí para que a gente chegue a esse emagrecimento aí de uma forma mais segura e eficaz, né? Digamos assim. Bom, eu vou citar novamente o Colégio Americano de Medicina Desportiva. É um posicionamento antigo, mas ele ainda é super atual, digamos assim. Ele ainda tem um peso muito grande, tem uma potência muito grande ali em cima daquele posicionamento e vale a pena a gente seguir por ali. Bom, o que eles falam? A gente pensa no emagrecimento de duas formas, tá? Se a gente for pensar de uma forma mais fisiológica e se a gente for pensar de uma maneira um pouco mais matemática. Vamos falar primeiro da parte fisiológica. A gente sabe que exercícios de baixa intensidade, naquela reguinha que eu falei do nível de esforço, entre 5 e 7, se você não viu os vídeos, volta lá no vídeo de segunda-feira para você saber do que eu estou falando. Bom, nessa reguinha de intensidade, de nível de esforço, se a gente tem esses exercícios aeróbios aí, entre essa escala de 5, 6 ou 7 para a nota do seu esforço, é recomendado que a gente perdure mais tempo, que seja um exercício um pouco mais prolongado, porque a partir de certo tempo, nosso corpo começa uma metabolização de gorduras. Então, esse é o lado mais fisiológico da coisa. Por isso que ontem, quando a gente conversou sobre duração, a recomendação é que a gente faça 150 minutos semanais, ou então, se a gente for dividir isso para 5 dias na semana, dá 30 minutos por dia. O famoso hashtag 30 todo dia que todo mundo bota aí no Instagram e até hoje você não sabia o que era, mas é isso. Se a gente fizer 30 minutos todo dia, 5 vezes na semana, dá 150 minutos semanais e a gente atinge as metas ali que eu falei ontem. E aí para o emagrecimento, já que a gente está pensando em baixa, moderada intensidade, um esforço leve para moderado, isso só será justificado fisiologicamente se a gente ficar por um período prolongado de tempo ali durante a atividade aeróbica, aquela atividade mais cíclica. Mas aí vem a pergunta, né? Quem é que tem saco, quem é que pode, quem é que gosta de ficar ali fazendo 30, 40, 50 minutos de atividade aeróbica pensando de forma mais fisiológica? Nem todo mundo gosta, nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem tempo para isso, né? Então vem o outro lado, esse outro viés mais matemático da coisa, que aí a gente começa a pensar em gasto calórico. Se a gente conseguir chegar a um gasto calórico razoável aí durante a semana e também ao longo da semana, se a gente conseguir chegar a uma ingestão calórica, o que você come também menor, um pouco mais baixa, essa conta ela começa a ter um pouquinho mais equilibrada ou então até melhor para o lado aí do nosso emagrecimento. Então, se a gente for pensar de uma forma matemática, é uma conta bem básica sobre o que a gente ingere menos o que a gente gastou. E aí a gente vai acabar chegando no final da semana com um aporte menor aí de calorias, né? Ingeridas, calorias permanecidas aqui no corpício, digamos assim. Então, a gente pode pensar sim de maneira matemática. E é sobre isso que eu vou falar, que é esse outro lado. Esse outro lado matemático, para quem não pode, para quem não gosta de ficar muito tempo lá no exercício aeróbico, ele pode ser uma boa, já que a gente aumentando a intensidade do treinamento, se a gente chegar naquele nível de esforço de 8, 9 ou 10, a gente pode sim fazer menos tempo, uma vez que o exercício mais intenso, ele promove um maior gasto calórico. Então a gente pode pensar numa atividade mais reduzida, desde que ela seja mais intensa. Mas a gente também tem um outro porém, assim como eu falei anteriormente, para quem não conseguia, não gostava de ficar muito tempo na esteira, também tem esse outro lado. Nem todo mundo consegue e nem todo mundo gosta de ficar em exercício muito intenso aerobicamente falando, né? Então, se eu te botar lá na esteira para correr a 15 km por hora, aquilo às vezes é desconfortável, não é tão prazeroso. E aí, por mais que a gente saiba que tem um gasto calórico alto, são protocolos de emagrecimento que funcionam muito mesmo. A gente conhece hoje Tabata, HIIT, alta intensidade, treinos de performance elevada aí,
mas nem todo mundo gosta de fazer aquilo. Então, a ideia é que a gente combine um pouquinho disso, e essa é a minha dica de hoje. Então, a gente pode combinar esses protocolos. Ora você vai estar um pouco mais cansado, está querendo ouvir tua música e vai fazer um exercício um pouquinho mais longo, curtindo, numa intensidade mais baixa, num esforço mais baixo, aquele esforço 5, 6 ou 7, e ora a gente vai ter que se desafiar. E a gente pode entrar naquele esforço de 8, 9 ou 10 para chegar a esse outro gasto calórico. Então quero que vocês pensem dessas duas formas. A forma mais fisiológica e a forma que talvez seja um pouquinho mais fácil para a gente controlar no nosso dia, essa forma matemática. Então pense em chegar no final da semana com um gasto calórico aumentado. E se a gente fizer um exercício aeróbico um pouco mais intenso, não precisa ser todos os dias na semana, senão a gente aumenta muito os riscos à atividade, durante a atividade. Mas a gente pode fazer de vez em quando. Vai lá, se desafia, dá uma guinada aí no seu corpo, no seu treino, fala que você consegue e tenta aumentar um pouquinho a intensidade do treino para aquele dia, para aquele momento, e aí vê como é que você vai sair. Controla a tua ingestão calórica, porque não tem como a gente falar de emagrecimento sem a gente pensar nesse lado nutricional. Conversa com a sua nutricionista e vai lá, tenta fazer, cara, porque a gente tem bons resultados e emagrecimento não é uma questão estética somente. É legal a gente manter esse padrão corporal, esse nível de aceitação próprio, essa autoestima nossa, mas a gente pode pensar em reduzir lá os riscos de doença cardiovascular, a hipertensão, diabetes, melhorar o nosso fluxo sanguíneo, a eficiência cardíaca, enfim, são inúmeros benefícios que a gente vai começar a ter a partir da atividade aeróbica. Então pensa que emagrecer não é só uma função estética, não é só um benefício estético. Bom, recapitula lá, fisiológico e o matemático. Fisiológico prolongado, de 30 minutos para cima, para quem pode, para quem quer, ou se naquele dia você está um pouco mais cansado, está a fim de ouvir uma música, um podcast, vai caminhar, ou então para o outro lado, o lado mais desafiador, mais intenso, para que a gente chegue ao lado matemático, um alto gasto calórico a partir de uma atividade mais intensa, naquele nível de 8, 9 ou 10. É isso que a gente preconiza hoje, é isso que está previsto aí nos posicionamentos oficiais, e é isso que eu estou falando para vocês. Então, vai acompanhando, se tiver alguma dúvida, fala aqui comigo e se embora que amanhã tem mais dica, tá? Eu ainda não sei o que eu vou falar amanhã, então se você quiser me dar uma dica, fala aqui comigo, me dá um insight aí pra gente conversar amanhã, eu quero ouvir vocês também, tá bom? Então hoje a gente falou sobre emagrecimento, um tema super delicado, tem muita coisa para falar, mas eu acho que dá pra gente pensar o emagrecimento assim, prolongado, fisiológico, curto e matemático, tá bom? Essa é a minha dica de hoje, me escreve aí a sugestão de amanhã. Grande abraço!